crianças! Oi, professora! A aula vai começar! Oba! Atenção, a aula vai começar. Um amigo eu vou abraçar. Abraço um. Agora vou me sentar. Atenção, a aula vai começar. Dois amigos eu vou abraçar. Abraço um. Abraço dois, professora também. Vou me sentar, a aula vai começar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como foram de férias? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias de vocês, certo? Descansaram muito, não foi? E agora nós estamos no nosso mês de agosto, certo? Estamos já seguindo para as retas finais, tá bom? Vamos para o nosso terceiro bimestre, tá certo? E temos também muitas atividades e conteúdos novos, né? Eu espero que vocês tenham vindo aqui na escola pegar o novo livro de vocês, olha só, o nosso LV3, certo? Que a gente vamos fazer atividades agora do mês de agosto e setembro, tá bom? Quem não veio ainda pegar o seu livro, por favor, venha na escola, que já está disponível, tá bom? Lá na lojinha, para vocês virem pegar o livro de vocês, certo? Que hoje, a nossa aula, nós vamos começar estudando o nosso novo livro, LV3, tá certo? E para começar o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Nós vamos iniciar o primeiro capítulo do livro de vocês, que vai falar sobre os números racionais no dia a dia, certo? Nós vamos ter mais ou menos umas 2 ou 3 aulas sobre os números racionais. Hoje, a gente vai começar a nossa aula estudando como os números racionais, as leituras dos números racionais e o que são os números racionais, tá certo? Antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu quero deixar um comunicado para vocês. Nesse mês de agosto, certo? Nós vamos dar continuidade do mesmo jeito quando foi em junho nas nossas aulas. Só esse mês de agosto que vai ser assim, tá certo? Nós temos 3 aulas de matemática durante a semana e na sexta-feira vocês vão abrir a agenda, tá bom? Que vai estar lá as correções das atividades durante a semana. Esse mês de agosto vai ser desse jeito, tá certo? No mês de setembro a gente vai fazer diferente, tá bom? Então esse mês de agosto vocês têm que abrir toda sexta-feira a agenda para as correções das atividades de vocês, tá certo? Então, durante as 3 aulas durante a semana, eu vou passando o conteúdo, certo? E vamos fazendo as atividades de classe. A de casa, vocês vão abrir na sexta-feira e fazer as correções, tá certo? Antes de iniciarmos nosso conteúdo novo, vou aqui passar um pequeno vídeo para vocês, certo? Ela vai explicar um pouquinho sobre os números racionais e depois eu vou dar continuidade, tá certo? Preste atenção ao vídeo. 2, 3, 4, 5, 5,50, 5,60, 5,70, 5,75, gente. Ah, eu acho que R$5,75 dá para eu comprar uma coxinha pro lanche da tarde. Gente, você observou que eu falei R$5,75? Então eu estou falando de números decimais, que é o conteúdo da aula X. Vamos lá? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz e de deixar o seu joinha. E vamos falar então de números decimais. Números na forma decimal ou números decimais, como queira falar, tá? Então você viu que eu estava contando as minhas moedas para poder comprar a minha coxinha pro lanche da tarde. Você viu que eu tinha lá R$5,75. Então você viu que esse dinheiro que eu tinha, ele foi representado na forma decimal? Ah, mas tá falando disso? Ah, mas tá falando que tem números na forma decimal no nosso cotidiano. Mas onde?
Quando você vai ao supermercado, por exemplo, com a sua mãe, com o seu amigo, comprar alguma coisa, chocolate, por exemplo, uma pizza, esses números que você vê lá na plaquinha do preço, eles são números expressos na forma decimal. Quando você passa na farmácia, quem nunca passou lá na farmácia e subiu na balança para ver qual é a massa, né? Não é o peso, é a massa que eu tinha. Será que eu engordei? Será que eu emagreci? Depois da coxinha, acho que eu não vou, né? Emagrecer coisa nenhuma, né? Mas enfim, também se utiliza números decimais. Quando mede a sua temperatura para ver se está com febre, também se utiliza números decimais. E eu vou ficar aqui falando em números, situações em que se utiliza números decimais. Então só exemplifiquei essas daqui, tá bom? Mas, gente, então números decimais, resumindo, números decimais são números que têm vírgula, tá? Viu uma vírgula lá, você pode falar que é um número decimal. Porque um número decimal, ele não é representado na forma inteira. Como assim? Por exemplo, se eu contar a quantidade de gatos que eu tenho aqui em casa, eu vou contar lá 1, 2, 3, 4 gatos. Eu não vou contar 1, 2, 3 gatos e meio ou 3,2 gatos. Não. Então eu utilizo o número inteiro para contar a quantidade de gatos. Assim como se eu for contar a quantidade de cadeiras que eu tenho aqui em casa. Eu tenho 1, 2 cadeiras. Só 2 cadeiras. Também eu não utilizo, eu tenho uma cadeira e meia, tá? Então, dependendo da situação, nós utilizamos números que são inteiros, que não tem vírgula. E quando eu vou representar uma quantidade quebrada, vamos dizer assim, né? Quebrada, que eu estou repartindo, que nem 3 gatos e meio, que eu nunca vou contar 3 gatos e meio, né? Mas, né? Aí eu utilizaria uma parte quebrada. Então, a gente até fala assim, né? O número quebrado é um número que tem vírgula, tá bom? Deu pra entender, então, que são números decimais? Então acabou a aula, né? Não, gente. O que eu vou mostrar pra vocês agora? Eu vou mostrar pra vocês aqui o quadro de ordens, tá? Porque assim, dependendo onde é que o número se encontra, né, a ordem que ele se encontra, onde ele está colocado aqui, é o valor posicional que ele vai receber. E é muito comum os alunos começarem a ler o número, trabalhar com o número decimal e não saber o significado do 2 lá, que está em algum lugar, do 3. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês o quadro de ordens, tá bom? Presta atenção, então. Então, eu tenho aqui, ó, centena, como você já deve ter aprendido na parte inteira, né? A centena, a dezena e a unidade. Até aqui todo mundo já aprendeu, certo? E daí, agora, nós vamos acrescentar a parte decimal, certo? A parte decimal são números que vêm à direita, ó, direita da vírgula. Então, eu tenho uma vírgula e essa parte aqui está representando a parte decimal. Parte inteira, que está aqui em vermelho, parte decimal, que está aqui em amarelo. Olha a vírgula onde eu já coloquei, tá? E daí, na parte decimal, nós temos o décimo. Você tá vendo que eu representei pela letra D minúscula, para diferenciar da dezena, que é com o D maiúsculo, tá bom? Depois eu tenho o centésimo, ó, também diferenciei do C da centena, fiz um minúsculo. Depois eu tenho aqui o milésimo. Nossa, Giz, mas vai até a centena ali na parte inteira e até o milésimo aqui? Não, gente. Nós só estamos representando, então, da centena até o milésimo. É claro que os números aqui, as ordens continuam aqui pra cá, tá? Mas se nós fizéssemos aqui, né, ia ficar bastante tempo falando dos outros, tá bom? Ai, Giz, mas eu queria saber dos outros. Gente, no nosso cotidiano, nós utilizamos muito até o centésimo, né? Quando fala de preço, de valor, lá da coxinha. Mas, por exemplo, se você já observou no posto de gasolina o preço do combustível, ele é dado até aqui, um milésimo. Você já reparou nisso? Olha bem, então, nas próximas vezes. Na maioria, né? Você que é 100% dos postos? Na maioria dos postos se utiliza com 3 casas decimais, tá bom? Então, vamos lá, para de conversa, Giz, e vai explicar. Então, eu vou colocar o número 1 aqui na casinha. Eu vou falar casinha, tá bom, gente? Cada ordem aqui eu vou chamar de casinha para ficar mais legal a fala. Então, eu vou colocar o 1 aqui, uma unidade aqui, tá? Aí, gente, como que eu vou representar agora se eu quisesse colocar o 1 embaixo aqui desse décimo? Como é que ficaria? Como que eu ia ler isso? 1/10, muito bem. Eu leio 1/10, porque ele está embaixo da casinha do décimo. Mas se eu fizer só assim, já tá certo?
Não, né, gente? Porque daí, como eu estou trabalhando, ó, tá vendo a vírgula? À direita aqui da vírgula, né, com a parte decimal, eu preciso preencher aqui a unidade e preciso colocar a vírgula também. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui. E quem é que eu vou colocar aqui na unidade? Eu vou colocar, então, que são 0 unidades. Então, ó, 0 unidades e 1 décimo, ok? E agora, se eu fosse representar 1 centésimo, como que ficaria? Onde é que iria o 1 agora? Ele iria na casinha do centésimo. Então, iria ficar aqui, ó, o 1, né, na casinha do centésimo. E aqui os outros, com quem eu completaria agora? Ah, muito bem. Eu teria que colocar a vírgula, né, porque não dá para não colocar vírgula no número decimal. E aí, eu colocaria, então, 0 unidade. E aqui nos décimos, quem que ficaria aqui? Posso pôr qualquer número? Não, né, gente? Nós temos que colocar, então, o 0 para representar. Então, veja que aqui eu fiz a representação de 1 centésimo. Ó, 1 centésimo. Ó a casinha que ele tá. 0 décimos e a 0 unidades aqui. Tranquilo? E agora, se eu fosse representar 1 milésimo, onde é que ficaria o 1 agora? O 1 agora ficaria aqui na casinha do milésimo, ó. 0 milésimo, 0 milésimo, 1 milésimo. E aqui eu teria que completar com 0. Então, eu coloco a vírgula, porque eu sei que é um número decimal, né? E aí ficaria, então, 0 unidade. Depois ficaria 0 décimos, ó. 0 décimos, tá vendo que tá na casinha dos décimos. E depois, aqui, vamos arrumar ele, ó. Olha que legal que ficou, então. Eu tenho aqui a representação de 1 milésimo. E se você fosse colocar daí a representação utilizando os algarismos aí no seu caderno, né? Aqui eu utilizei os algarismos, né, gente? Mas está em papelzinho. Então, como que ficaria? Aqui é uma unidade inteira, então eu teria 1 inteiro. Aqui eu teria, então, 0 unidades e 1 décimo. Aqui eu tenho 0 unidades, 0 décimos e 1 centésimo. Ali eu tenho 0 unidades, 0 décimos, 0 centésimos e 1 milésimo. Aí uma pergunta que a maioria dos alunos faz. Giz, mas e se eu tivesse colocado aqui 1, e eu colocasse, vou emprestar o 0 daqui, ó. Colocasse 0 aqui, ó, 1,0. 1,0 é a mesma coisa que o inteiro? É, gente. Então, qualquer atividade que você ver lá, o número inteiro, e aqui na parte decimal tá representando 0 décimo, é um inteiro, é a parte inteira. A gente nem escreve, né? Quando eu tenho uma unidade inteira, eu nem coloco aqui. Por que eu vou representar se ali tá zerado, não é verdade? Então, a gente nem utiliza. Mas, se você encontrar por aí o número 1, ou pode estar escrito assim, 1 inteiro, né? Principalmente na hora que você vai fazer a comparação de números decimais. Tem muito isso, tá? Então, se você observar, se tiver só um número assim, ou tiver 1,0, é a mesma representação. Tudo bem? Ah, muito bem, gente. Gostei, então, que prestou bastante atenção. Vamos voltar, né? Da onde eu tirei o 0 ali, né? Que deve ficar 100. Ok, gente? Então, crianças, vocês prestaram atenção. É uma breve explicação que ela fez, né? Sobre os números inteiros que nós vamos estudar, certo? E sobre os números decimais, tá bom? Ela mostrou um pouquinho a leitura, certo? A colocação no quadro de ordem dos números decimais. Não se preocupe que no decorrer das nossas atividades eu vou explicando com mais calma, certo? Para vocês aprenderem melhor, tá bom? Então, para começarmos agora, certo? O nosso LV3, tá bom? Peguem aí o livro de vocês, tá certo? E vamos começar agora o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Então, crianças, coloquem o livro de vocês na página 71, certo? Que tem falando sobre um pouquinho sobre os números decimais, certo? Então, o que é que nós iremos estudar? Nós iremos estudar os números inteiros e os números decimais. Como vocês viram no vídeo, números inteiros fica do lado esquerdo e números decimais fica do lado direito, tá certo? E eles são separados por uma vírgula. Então, toda vida que vocês, né, verem em algum canto, algum lugar que tenham números com vírgula, nós estamos falando de números decimais, certo? Igual como ela falou no vídeo. Na página 71, nós temos aqui, olha só um exemplozinho aqui, ó. Podemos compreender melhor o significado desses números utilizando os valores do Sistema Monetário Brasileiro. Vamos
aprender melhor, né, utilizando o dinheiro. Para representar R$ 2,15, podemos utilizar 2 moedas de R$1 e uma moeda de 10 centavos, 5 moedas de 1 centavo, né? Observe, nós temos aqui, olha só, 2 moedas de R$1, uma moeda de 10 centavos e 5 moedas de 1 centavo, certo? Aí, for contar, nós vamos, ó, 1, 2, 2 e 10, né? Aí vem 11, 12, 13, 14, 15, R$ 2,15. O centavo, que é essas moedinhas aqui, ó, certo? O centavo é a centésima parte do real. Logo, podemos representar cada centavo em relação ao real usando a fração 1 sobre 100, 1 centésimo. Estudamos frações, né? Foi o nosso conteúdo, né, do bimestre anterior, do segundo bimestre, tá certo? Estudamos também leituras de frações. Acho que vocês lembram da nossa aula de frações, né? Então, vai ficar 1 centésimos, certo? Na quantia R$ 2,15, a parte decimal é igual a 0,15. Como vocês viram no vídeo, do lado esquerdo temos o inteiro. Quem é o inteiro de R$ 2,15? É o 2. O 2 é o inteiro. E o 15 é quem? É a parte decimal, certo? Podemos representar 15 centavos por meio da fração. Então, essa fração aqui, ó, 15 centésimos, essa representação aqui. Deixa eu habilitar aqui meu lápis. Ó, representação aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, essa representação aqui de fração é desse valor aqui, ó, 15 centavos. Então, a representação, eu tenho 15 centavos, certo? E vou representar numa fração. Então, vai ficar 15 centésimo, certo? Você coloca o 15. Por que que é 100? Porque depois da vírgula, eu tenho dois números. Eu tenho 1 e o 5, certo? Eu tenho dois números. Quando eu tenho dois números depois da vírgula, ele é o 100, a representação dele, certo? Tia, se eu tiver 3 números depois da vírgula, então é o 1000. Tia, se eu tiver um número depois da vírgula, então é o 10. E sempre ele vai vir para cá, para o denominador, tá certo? E o número 15 é em cima, é no numerador. Então, 15 centésimos. Na página 72, coloquem aí o livro de vocês na página 72. Os números decimais também são utilizados para indicar muitas medidas. Observe só a imagem a seguir, a medida de um mesmo comprimento representado de duas maneiras. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Nós temos 4,7 metros e nós temos 470 centímetros, certo? Eu posso dizer que os dois são iguais. Eles só são diferentes na representação, que um está em metro e o outro está em centímetros. Podemos concluir que 4,7 é igual a 470 centímetros. Por quê? Preste atenção. 1/10, certo? 1/10, olha só, de metro. Ó a representação aqui, ó. 1/10, 1/10 ou 0,1 metro, certo? Essa é a representação em forma de fração. E essa é a representação decimal. 1 centésimo eu posso representar assim, ó. 1 na forma de fração, centésimo. E na forma decimal, 0,01 metro. Olha só, fração e a forma decimal. 1 milímetro. Então, vamos lá. É 1 milésimo, ou seja, é 1 sobre 1000. 1 milésimo. Representação da fração e a representação da forma decimal. Não se preocupe que nós vamos fazer atividades de representação de fração, certo? Em números decimais. Ou vice-versa, números decimais em forma de fração.
Continuando, nas manchetes da página da abertura, lá no comecinho do livro, certo? Alguns números decimais representam medidas de tempo. Temos na medida de tempo, temos na velocidade, temos na distância, no dinheiro também, nas compras, no quilograma. Vamos ver aqui o quadro aqui dos números decimais da ordem. Olha só, do jeitinho como ela fez lá, ó. Ela explicou essa parte aqui, certo? Do quadro de ordem, tá bom? Que são mais utilizadas, ó, certo? Então, o que é que eu posso dizer aqui nesse quadro de ordem? Para cá, para a esquerda, eu tenho centena, dezena e unidade. Para cá, para a direita, eu tenho a parte decimal. D de décimo, C de centésimo e M de milésimos, certo? Então, eu tenho um número aqui, ó, 180, tá vendo? Vírgula 72. Ó, 180, que é um inteiro, 180, essa parte é um inteiro, e 72 é a parte decimal. Então, leu 72, como ele tá parando aqui no C, ó, é centésimo, 72 centésimos, certo? Aqui embaixo, nós temos o 33, que é a parte inteira, 33 inteiros, certo? Que é a parte inteira. E temos o 71, que é a parte decimal. Então, leu 71 centésimo, porque parou aqui no C, ó, de centésimo. E o próximo, eu leio 2 inteiros e 45 centésimos, porque também parou aqui no C, certo? Que é os centésimos. Tia, e se não tivesse esse 5 aqui, ó, fosse só até o número 4, como é que eu ia fazer a leitura dele? Eu ia fazer a leitura dele assim, ó, 2 inteiros e 4 décimos, porque parou aqui no D, ó, certo? Na página 73, nós temos uma RA, certo? É só uma explicação, não é um joguinho, tá bom? É só explicando sobre placas, que a gente já deu no começo do ano, nosso primeiro bimestre, certo? Barras e cubinhos. No nosso primeiro bimestre, nós estudamos isso aqui, tá certo? Então, vamos fazer o quê? Nós vamos agora para a página 74. Vamos fazer atividades e aí eu vou explicando com mais calma para vocês sobre os números decimais, tá bom? A primeira questão, mão na massa da página 74, temos o seguinte. Indique o número decimal correspondente às partes coloridas das figuras. Então, eu tenho que escrever, né, a parte colorida, tá bom? Qual é a representação na forma decimal? Olha só. Na forma decimal, não é em fração, é na forma decimal, ou seja, números com vírgula. Então, vamos lá. O que é que eu posso observar aqui, ó? Eu tenho uma placa, ela está toda pintada, certo? Então, eu posso dizer que a representação dela é um inteiro, porque ela está toda pintada, certo? Então, vou colocar logo um inteiro aqui. Vírgula, porque agora eu vou fazer a parte decimal. A parte decimal eu tenho que contar quantos estão pintados aqui. Se vocês forem contar aí no de vocês, vocês vão encontrar o número 38, certo? Ó, eu contei mais rápido porque eu sei que uma barrinha dessa daqui, ó, tem 10. Então, se eu tenho 3 barrinhas, eu tenho 30. Com mais 8, 38, certo? Então, eu tenho um inteiro e 38 centésimos. Tia, por que que é 38 centésimos? O inteiro eu já aprendi, mas eu estou na dúvida do número decimal. É 38 centésimos porque eu tenho depois da vírgula 2 números, certo? Quando eu tenho 2 números depois da vírgula, eu chamo de centésimos. Então, é 38 centésimos, certo? Pronto, então o primeiro ele quer só isso aqui, né? Número decimal, certo? Vamos agora para o B. Olha só, no item B, eu tenho uma placa inteira, certo? Certo?
Nessa outra, ela não está inteira, como vocês podem perceber. Para ela ficar inteira, falta esse pedacinho aqui, certo? Que eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar essa linhazinha daqui, ó, e colocar para cá, ó. Ó, certo? Eu vou tirar essa linha daqui, ó, ok? E ela vem para cá, ó. Aí eu posso transformar ele agora em todo completo. No lugar de ter só um inteiro, eu vou ter agora 2 inteiros, certo? Então, eu vou colocar aqui o 2 inteiros. E vou fazer agora a parte decimal. Lembrando que quando eu for para a parte decimal, eu não vou contar esse daqui, ó, porque eu tirei daqui, certo? E coloquei aqui para preencher mais um inteiro, tá certo? Então, eu vou contar só a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 barras, então eu tenho 40, certo? Tia, eu não gosto de contar assim. Eu quero contar de 1 por 1, então vocês contam de 1 por 1, tá bom? Eu vou contar desse jeito, porque eu sei que uma barra tem 10. Então, eu tenho 4 barras, 40. E eu vou contar esse pedacinho que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu vou ter 45. Como seria a leitura dele? Seria, colocar aqui a leitura, 2 inteiros, certo? E 45, o quê? Centésimos. Por que centésimos? Porque depois da vírgula eu tenho 2 números. Eu já falei para vocês, depois da vírgula, quando eu tenho 2 números, ele é centésimos, certo? Deixa eu colocar a leitura do A aqui, que eu não fiz para vocês. Vou colocar aqui. Tia, é para colocar a leitura no livro? Não, eu estou colocando só para vocês lembrarem, tá bom? 1 inteiro e 38 centésimos. Eu estou colocando só para vocês verem que eu estou praticando com vocês. Colocando, ele está na representação, certo? De desenhos, e eu estou colocando na forma decimal, tá bom? E, ao mesmo tempo, eu estou praticando com vocês a leitura. Vamos para o item C. O item C está muito fácil, eu já tenho 3 placas pintadas toda. Então, eu posso dizer que eu já tenho 3 inteiros, não é verdade? A vírgula, que agora eu vou para a parte decimal. Quantos eu tenho aqui, ó? 2, certo? Será que eu tenho que colocar assim? Não, assim não, certo? Está errado. Por que está errado? Porque uma placa toda, ela vale quanto? Ela vale 100. Se ela vale 100, né, a representação é, depois da vírgula, 2 números, certo? Então, eu tenho que colocar desse jeitinho aqui, ó, 0,2, tá bom? Porque vai ser 2 centésimos. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, vai ser 3 inteiros e 2 décimos, porque depois da vírgula eu só tenho um número. Quando eu tenho só um número depois da vírgula, certo? Ele é chamado de décimos. E a gente não está trabalhando aqui na primeira questão referente a décimos, mas sim a centésimos. Tia, por que é centésimo? Porque a placa vale 100. E quem seria a representação dos décimos? Seria quem? Seria a barra, porque a barra vale 10, certo? Aqui você pode perceber que é tudo placas, ó. Então, eu tenho que ter, depois da vírgula, 2 números, tá bom? Então, a representação vai ficar desse jeito. A leitura vai ficar 3 inteiros. Opa! 3 inteiros e 2 centésimos. Por que centésimos? Porque depois da vírgula eu tenho 2 números, tá bom? 3 inteiros e 2 centésimos. Esta primeira questão estava fácil, porque todos são placas, certo? E as placas representam os centésimos. Vamos agora para a nossa segunda questão. Nós temos o seguinte: recorte o papel quadriculado que tem na página 13, né?
dê uma pausa aí no vídeo, vá lá na página 13 e recorte, certo? Os quadradinhos que tem lá, tá bom? Nós vamos representar através dos quadradinhos que tem no material de apoio da página 13, tá certo? Essa representação aqui, ó, ela está no números decimais aqui, certo? E você vai representar em forma de desenhos, tá certo? Como, tia, olha só o que a gente vai fazer. Aqui, certo? Eu já cortei os meus, ó, os meus quadradinhos, certo? E eu vou representar 1,3, é o primeiro número aqui, ó. 1,3. Você vai colocar no seu caderno de desenho ou no caderno de matemática, tá bom? Você primeiro vai cortar, tá certo? Deixa eu pegar aqui o primeiro para me fazer. Eu vou pegar 2 quadradinhos, tá bom? E vou representar, tá bom? Como é que representa pintar aqui a representação de 1,3? 1,3. A representação são todos em forma de números, né, de placas. E as placas representam os centésimos, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver a parte inteira. Quanto é a parte inteira do 1,3? É 1. Então, eu tenho que pintar toda a placa, certo? Eu vou tentar representar aqui o meu. Eu tô fazendo de caneta, tá certo? Vocês podem fazer de lápis ou pode pintar mesmo do lápis de cor, vocês que sabem. Ó, pinta a placa toda, certo? Pintei aqui a placa toda, um inteiro. E agora eu vou representar o 3. O 3, como eu tô falando de números, né, de placas que são os centésimos, então no lugar do 3 vai ser 30, tá certo? Então eu vou pintar 3 barras, certo? Porque uma barra vale 10. Então, eu vou pintar 3 barras aqui dentro, ó. Ó. Pintei 3 barras. Aqui é a representação do primeiro, certo? 1 inteiro e 30 centésimos. A leitura, você pode até fazer no seu caderno, ó. 1 inteiro e 30 centésimos. Certo? 30 centésimos. Tia, mas aqui eu só tenho o número 3. Mas aqui é como se tivesse quem? O 0. Nós estamos trabalhando as placas, certo? Então, essa é a representação do primeiro número. Vamos para o segundo número. Então, eu vou pintar. Deixa eu pegar aqui o quadradinho. Ó, são 2 quadrados que eu vou utilizar. 1 inteiro, vou pintar um todinho, certo? Que é um inteiro. Ó, pintei todo, um inteiro. E 3 centésimos, ou seja, vou pintar só 3 quadradinhos, hein? Cuidado, é só 3. Então, vai ficar assim, ó. 1 inteiro. E 3, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui o que eu pintei. Vou botar em cima. Ó, 3 centésimos. 1 inteiro e 3 centésimos. Cuidado quando vocês forem colar. Primeiro o inteiro, vocês colam. Depois você cola os centésimos, certo? E embaixo você coloca o número, certo? Do jeitinho que tá aqui, ó. Se eu quero fazer a leitura dele no caderno, pode fazer a leitura dele no caderno, tá certo? Agora eu vou representar esse daqui, o terceiro número. Eu vou pegar 2 quadradinhos, certo? Do mesmo jeito, ó, 1 inteiro e 10 décimos. Vou pintar 1 inteiro todo. Pintei todo. Tô pintando de caneta, tá certo? E 10 décimos. Então, eu vou pintar uma barrinha todinha aqui, ó. São 10, né? Então, vai ficar 1 inteiro. Estão vendo? E eu pintei aqui uma barrinha, ó. 10. Eu pintei 10, certo? 1 inteiro e 10 centésimos. 10 centésimos.
E agora esse aqui, ó, esse aqui eu não preciso de 2 quadradinhos, eu preciso apenas de 1 quadradinho, certo? Como é que eu vou pintar aqui? Eu vou pintar só 35. 1 barra, 2 barras, 3 barras e 5 quadradinhos. Certo? Eu vou pintar 3 barras e 5 quadradinhos. Olha só. Tá bom? Então, vai ficar 35 centésimos. Tia, tem um inteiro? Não, só tem 35 centésimos. E o último número, eu vou precisar de 3 placas. 1, 2, 3 placas. A primeira placa, olha só, 2 inteiros. O inteiro são 2, então eu vou pintar 2 placas todas. Esse aqui é o maior que tem, tá certo, gente? Duas placas todas, hein, ó. 2 placas todas, pinta toda, que são 2 inteiros. E a outra eu vou pintar 78. Eu vou pegar 7 barras. E vou pintar 8 quadradinhos. Pronto, a outra, ó. 8 barras, ó, 7 barras e 8 quadradinhos. Tá bom? Então, vai ficar 2 inteiros e 78 centésimos. Tia, todos são centésimos a parte decimal? Sim, porque todos nós estamos trabalhando as placas. E placas vem de 100, certo? Então, as placas representam os centésimos. Como eu falei, as barras, né, que são 10, representam os décimos, tá bom? E quem representa os milésimos? O cubão, aquele bem grandão, que tem 1000, certo? Não se preocupe não que a gente vai aprender mais na frente eles, tá bom? Hoje nós estamos trabalhando as placas. Vamos agora para a nossa última página, a página 75 do livro de vocês. Vamos fazer aqui a nossa última atividade, tá certo? Prestem atenção, certo? Usando as palavras, escreva os números da atividade anterior. Se ele está dizendo usando as palavras, nós vamos fazer a escrita, tá certo? Vamos lá começar. O primeiro era 1,30. Então, vai ser 1,30. A leitura vai ficar 1 inteiro e 30 centésimos. O próximo número vai ser 1,03. 1,03. Então, a leitura vai ser 1 inteiro. Vocês fazem aí no tracinho de vocês, certo? E 3 centésimos. Tia, todos vão ser centésimos no final, a parte decimal? Sim, certo? Porque todos foram trabalhados as placas. Então, 1,10. 1,10. Que vai ser 1 inteiro e 10 centésimos. Cuidado com a escrita do nome centésimos. O próximo, 0,35. 0,35. Então, vai ficar... Tem a parte inteira? Não. Por causa que a parte inteira é 0. Eu não vou dizer 0 inteiro, certo? Então, eu vou fazer a escrita só da parte decimal. Que vai ser 35 centésimos. E agora o último, 2,78. 2,78. Que vai ser 2 inteiros e 78 centésimos. Certo? Assim fica a escrita dele com palavras, certo? A leitura, tá aqui o número e a leitura de cada um. Vocês façam aí no tracinho de vocês, tá certo? A nossa quarta questão diz o seguinte: responda as perguntas a seguir, escrevendo os números na forma fracionária, aquela forma de fração, numerador e denominador,
ou ele dá outra opção, ou a forma decimal, que é aquela com vírgula, certo? Então, vamos lá para o item A. Nós temos quantos décimos são necessários para se ter um inteiro. Olha só um inteiro. Nós vamos primeiro fazer aqui um inteiro, certo? E a representação dele, né, na forma decimal. Quer que eu coloque aqui? Colocar o sinal de igual, porque eles são iguais, né? Vai ficar 10 sobre 10. Deixa eu colocar mais para cá. Pronto. Aqui eu vou colocar um tracinho, certo? Então, aqui a representação, número decimal, 1,0, certo? Que é um inteiro. E 10 sobre 10, que também vai dar um inteiro. Eles dois são iguais, tá bom? Vamos agora para o item B. Quanto centésimo equivale a 1 décimos, né? Vamos ver os centésimos. Primeiro eu vou colocar aqui 0,10, 10 décimos, certo? Que os 10 décimos, né? Na representação em forma de fração, vai ser 10 sobre 100. Centésimos vem de 100, lembrando, hein? Aí eu vou colocar aqui um traço, porque é uma fração, certo? 10 sobre 100. Então, vai ficar 0,10, certo? Que isso é 10 décimos, 10 centésimos, quer dizer, 10 centésimos. 1 centésimos vale 10, né, centésimos, certo? E a representação da fração vai ficar 10 sobre 100. 10 centésimos, certo? A leitura, tá bom? Não precisa fazer a leitura, faça só a forma. As duas formas. Eu estou fazendo as duas formas. Tia, eu quero fazer só os décimos. Então, faz só a representação decimal. Tia, eu quero fazer só a fração. Então, faz só a fração. Quer fazer os dois? Faz os dois. O que é maior? 4 décimos. Ó, vou representar primeiro 4 décimos. 4 décimos vai ser 0,4, certo? Aqui eu vou chamar de 4 décimos. Ok? E 4 centésimos. A representação do 4 centésimo. 4 centésimos, certo? Então, quem é maior? 4 décimo ou 4 centésimo? 4 décimos, certo? Esse aqui é maior. Então, a representação dele decimal vai ser 0,4. E a da fração, vou representar bem aqui embaixo, a fração vai ser 4 sobre 10. Então, 4 décimos, certo? Esta é a representação dele em forma de fração. Se você quiser fazer só esse, você faz. Se quiser só esse, você faz. Se quiser fazer os dois, vocês fazem. Esse aqui, ele é menor, certo? Então, quem é maior? 4 décimos. Temos agora o item D. Quanto falta a 25 centésimos para completar um inteiro? Eu vou colocar aqui um inteiro, certo? Esse aqui é um inteiro, tá bom? Ele tem 25 centésimos, ó. Menos 25 centésimos. Você vai, né, para chegar a um inteiro, falta 75, né? Falta 75 centésimos, tá bom? Então, vai ficar a representação 0,75 em forma, certo? De número decimal. E em forma de fração, vou colocar aqui embaixo, vai ficar 75 sobre 100, certo? Vou passar aqui um traço, que é uma fração. Pronto. Número decimal e número, certo? Em forma de fração, tá bom? Tia, por que é 75 centésimos? Porque ele já tem 25 centésimos. Ele quer saber quanto é que falta para chegar a um inteiro, certo? Se eu tenho 25 para chegar em 100, está faltando 75, certo? Na quinta questão, você vai precisar, certo? Utilizar a sua régua para responder as perguntas sobre os números decimais.
Não sei se dá para fazer no espaço do livro de vocês, mas se der, vocês podem fazer no espaço do livro de vocês, tá bom? Eu não sei se vai dar para me fazer aqui nesse espaço, mas vamos ver se dá certo. Tá? Diz o seguinte: quantos milímetros equivale a 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros? Eu vou tentar fazer aqui em cima, certo? A medida aqui, ó, a regra das medidas. DM, certo? CM. Aqui é só para me ter uma noçãozinha, tá certo? E MM. Se eu fiz aqui em cima, certo? Só para me ter noção do quadro, tá bom? Aí ele diz quantos milímetros equivale a 1 decímetro. Então, eu tô aqui, certo? E quero vir para onde? Para cá, certo? Ó, 1 decímetro. Vem aqui quando ele fala, ó, certo? Então, eu tenho que pular, quando eu venho para cá, de acordo com a ordem das classes do comprimento, né? São de 10 em 10, certo? 10 vezes 10 vai dar 100. Então, vai ser 100 milímetros. Então, na A, você vai colocar 100. Vou tentar fazer aqui, tá bom? 100 milímetros, tá bom? Que vai equivaler, né, na forma decimal, que ele perde aqui, ó, certo? Vai valer 0,100. Só que não vai ser centésimos, certo? Milímetros vem de 1000. Então, vai ser 100 milímetros, certo? Vem de 1000, tá bom? Então, vai ficar desse jeitinho. Agora, né, já apaguei aqui. Vamos representar a B, tá bom? A B diz o seguinte: eu tenho quantos milímetros equivale a 1 centímetro, certo? Então, eu tô aqui, novamente, certo? E quero vir para cá, para o centímetro. Vou botar só uma, ó. Boto só uma, 10. Então, vai ser 10 milímetros. Coloco aqui o 10, certo? Como é 10 milímetros, vem de 1000, tá bom? Então, a representação decimal vai ficar 0,010. Ou seja, depois da vírgula, eu tenho que ter 3 números, 0, 1 e o 0, certo? Esta é a representação na forma decimal. Vamos agora para o C. Quantos centímetros equivale a 1 decímetro? Aqui. Deixa eu colocar aqui o lápis. Eu estou aqui no centímetro e quero ir para o decímetro, para esse daqui. Então, vou botar 1. Então, vai ser 10. Um momentinho, para me ver aqui. Pronto. Vai ser 10. Não, tá muito grande. Deixa eu diminuir aqui. Tá muito grandão. Deixa eu tentar colocar pequenininho. Pronto. 10 centímetros. Cuidado, eu agora estou falando de centímetros e não de milímetros, certo? Que era de 1000. Agora, centímetros vem de 100. Centímetro, de 100. Então, 10 centímetros, que eu botei só um, ó, certo? Então, vai ser a representação decimal, vai ser 0,10. 10 centímetros. Depois da vírgula, 2 números, 1 e o 0, certo? Agora, vamos para o item D. No item D, eu tenho qual desses números é maior? O 24 milímetros ou o 3 centímetros, né? Então, o maior vai ser o 3 centímetros. Por quê? Aqui, ó, que o centímetro vem antes do milímetro,
certo? Então, lógico que ele vai ser maior. Então, 3 centímetros vai ser maior. Então, eu vou colocar aqui 3 centímetros. Lembrando que 3 centímetros vem de 100. 3 centímetros. Centímetro vem de 100. Então, a representação vai ficar 0,03. 3, né? Centésimos, certo? Depois da vírgula, dois números, o 0 e o 3. Vamos agora para o item E. Quanto falta 15 milímetros para ficar igual a 1 decímetro, né? Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui embaixo, tá bom? 100 menos 15. Quando você diminui 100 menos 15, vai ser 85. Então, vai ficar 85 milímetros, certo? Vou colocar aqui 85. E a representação vai ficar 0. Coitado, milímetros vem de 1000. Então, vou 0,085. Depois da vírgula, eu tenho que ter 3 números. Eu tenho o 0, o 8 e o 5. E para encerrarmos a nossa atividade de hoje, certo? Nós temos o F. Quanto falta 95 milímetros para 1 decímetro? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 100 menos 95. Tá fácil. Para chegar em 100, falta 5. Então, vai ser 5 milímetros. Milímetros vem de 1000. 5 milímetros, a representação decimal vai ficar 0,005. 3 números depois da vírgula, tá certo? Então, essas foram a nossa atividade de hoje, certo? Não se preocupe que próxima aula a gente vai dar mais continuidade de números decimais, certo? E números inteiros. A leitura, certo? E a transformação de números decimais para fração e fração para números decimais, tá bom? A gente vai fazer uma pequena revisão antes de iniciarmos o próximo conteúdo na próxima aula, tá certo? Encerrarmos a nossa aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho direitinho, certo? A aula. Não se preocupe que na nossa próxima aula eu vou dar mais uma explicada sobre transformação, certo? De fração para número decimal, de decimal para fração e também a leitura deles, tá certo? Dos números decimais, tá bom? Não se preocupe que na próxima aula eu vou dar mais essa revisão. Eu sei que é um conteúdo novo para vocês, tá bom? Tentei fazer com calma, explicando com calma para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas a próxima aula, antes de começarmos o restante do conteúdo, né, de números racionais, a gente vai ter essa pequena revisão, tá bom? Tá certo? Um beijo, um abraço. Ah, ia me esquecendo. A tarefa de casa de vocês vai ser na FA, páginas 39 e 40. Tá certo? Realizem as atividades, a correção dela só vai ser feita na sexta-feira, tá bom? Agora sim, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!